Bom dia a todos. Meu nome é Ronaldo e hoje eu vou ler um capítulo aqui, 61 de Isaías, até o versículo 3, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Vamos lá. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. Então, a gente tem visto tanta coisa terrível que tem acontecido ultimamente no Brasil. No mundo nem se fala, né? No mundo, a gente tem visto coisas até piores, né? Mas como se não bastasse isso, como se já fosse poucas maldade humana, no Brasil também é terrível você ver pessoas que se dizem cidadãos de bens participando e aplaudindo coisas terríveis que têm acontecido, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aí, porque cada um tem a sua. Todos nós temos esse aplicativo aqui, ó, entendeu? E cada um que vai dar conta daquilo que tem dentro do seu coração, né? O que acontece? Será que Deus está falando com quem aqui? Será que é com o mundo inteiro, com o ímpio, com aquele que pratica astutos intentos, né? Com as pessoas que concordam com aborto, com todo tipo de maldade humana? Será que é com esses aqui? Será que é para esse que pratica esse tipo de coisa que está escrito, né? Para pegar boas novas aos mansos? É para isso que está escrito? Não, não é para eles, né? Então, e a tristeza de coração que nós estamos vendo aqui, será que hoje tem espaço para essa palavra aqui? É só para a gente parar para analisar. A gente vê os vídeos de compartilhamento que o pessoal vai passando, tudo. Não tem como você não ver o que está acontecendo, né? Então a gente vê que tem muita maldade acontecendo no Brasil. A justiça, que deveria zelar pela justiça, muitas vezes até um ignorante, uma pessoa que não sabe nem ler, entende muito mais de justiça do que as próprias leis, né? Porque muitas vezes as leis são feitas por pessoas corruptas também, então qual é o resultado que vai ter disso aí? Então, a partir do momento, claro, a partir de um certo tanto, a gente tem que obedecer à justiça. Porém, nós sabemos que existe injustiça dentro da chamada justiça, né? Então, mas existe aquelas pessoas de bem mesmo, aquelas pessoas que têm o coração, que têm a sua terra, que têm o seu coração, tem no seu coração uma terra boa, que deseja ver coisas melhores. Só que, infelizmente, nós sabemos que o mundo ele é morto no maligno. A tendência do mundo é cada vez ficar pior ainda. Por mais que alguém tente mudar alguma coisa, que tem que ter alguém sempre que está lutando por alguma coisa melhor, mas sempre vai ter muito mais que luta por que não presta. Por quê? Porque a maldade humana ela é grande. Então todos aqueles que não voltam o coração para as coisas de Deus, ela vai estar sempre no rumo do que não presta. E aí chega uma hora que ela está num túnel espiritual tão terrível que ela não enxerga mais nada. Por que está escrito? Aquele que anda em treva tropeça e não sabe nem em que tropeçou. E é capaz de se você vai falar que ele está errado, eu vou falar, não, eu estou certo, porque o errado sempre quer ter razão. Por que está escrito lá? O número dos condenados será tão grande quanto o grão de areia do mar que não pode ser contado. Por que está escrito isso? Porque quando a gente lê a primeira vez na escritura isso, o número dos condenados será tão grande quanto os grãos de areia do mar que não pode ser contado, não é dos salvos, dos condenados. Então a primeira vez que você lê, você fica meio pensativo, puxa, mas tanta gente condenada assim, não é? Não é terrível? Não dói assim no coração? A gente principalmente não começa a conhecer as escrituras, começa a entender mais ou menos, começa a entrar aquele pouquinho de temor no coração da gente, que é o princípio da sabedoria, você já começa a meditar sobre isso aí. Mas hoje, quando você vê tanta coisa errada e muita gente aplaudindo, você vê que faz parte, a Bíblia está corretíssima. Toda vez
vez que a gente tenta sair da linha das Escrituras e acreditar numa coisa diferente, achando que aquilo vai trazer alguma solução, a gente erra e se lasca, vamos dizer assim. Toda vez que a gente deixa a palavra de lado para acreditar em alguma coisa diferente, a gente só arranja para a cabeça. Essa é a nossa realidade, isso é em vários aspectos da vida da gente, né? Então, como que está falando, né? A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Então, a gente, diante de tantas notícias que a gente vê, ele realmente causa tristeza e causa indignação. Então, se você não tiver um pouco de conhecimento, não tiver a guia de Deus, não só conhecimento das Escrituras, mas também como conhecimento do poder de Deus, porque a Bíblia fala, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque tem gente que acha que é só a Escritura. É como se Deus tivesse, faz esse livro aqui e depois eu não vou fazer mais nada. Entendeu? Para mim isso é uma forma até de ateísmo. Porque se eu ler a Bíblia achando que Deus só fez o que está escrito, só fez o que está escrito aqui, não vai fazer mais nada, então para que eu vou ler se não vai fazer mais nada? Não é? Então, o que a gente tem visto, essa angústia, essa tristeza, essa indignação diante do que a gente tem visto nos últimos tempos, já está tudo escrito. Isso aí a gente sabe muito bem que vai ter mesmo, o mal vai prosperar, por mais que tenha pessoas bem intencionadas, a gente vê que sempre a gente escutou, né? Ah, não, político é tudo ladrão, que não sei, não é assim não, gente. A gente vê que tem pessoas de bem mesmo, tem pessoas que lutam muito. Ah, mas o cara ganha não sei quanto, você queria que ele gaste R$1.000 por mês? Não é assim também. Então, tudo bem, o problema não é o quanto um político ganha, o problema é o tanto de coisa certa ou o tanto de coisa errada que ele faz. Se ele fizesse só a parte boa, que era bom, que ele ganhara pouco, diante de uma nação com mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, a gente escuta tanta besteira, tanta coisa, a gente às vezes termina discutindo, falando alguma coisa com uma pessoa que não quer entender, não adianta, a pessoa já é, por isso que a Bíblia fala, nós não somos de ficar discutindo. Você falou alguma coisa, quer ouvir? Quer. Você não quer, se não quer ouvir, deixa ela ficar na dela sozinha, deixa ela viver no engano, porque tem gente que gosta da mentira e gosta do engano, né? Só que para aqueles que realmente têm o desejo daquilo que é bom, daquilo que é honesto, daquilo que vai trazer benefício para todas, eles se entristecem com as coisas que estão acontecendo. Só que a Bíblia fala que não é para você ficar triste. Não é para você ficar triste, não. Pode passar, ou seja, em vez de você passar um óleo de tristeza, passa um perfume, se arruma, penteia o seu cabelo, confia em Deus e saiba que Deus vai fazer justiça a tudo isso. Eu quero ver quando chegar lá em cima, gente, meu braço está sujo, que eu estou com a tinta aqui que estava trabalhando aqui e não consegui tirar uma tinta muito forte de pintar a parede, teto, eu pintei o telhado e meu braço está meio sujinho aqui, mas não é sujeira de relaxo, não, é que o negócio está ruim de limpar mesmo. Então o que acontece? Perdi um pouco o foco que eu estava falando. Então, o que acontece é o seguinte, quando o Senhor Jesus for julgar, quando a própria palavra for julgar, aí não tem aquela conversinha de não fez não, de não, não, é a minha opinião, a sua opinião não vale nada não. A sua opinião em nada é exatamente a mesma coisa. Para as coisas de Deus e para quem crê. Entendeu? Para quem crê, sim. Para quem não crê, viva do jeito que você bem entendeu. Agora, quem tem a Bíblia e a palavra de Deus e o poder de Deus como referência na sua vida, como uma linha a ser seguida, ela não vai se desviar assim por qualquer besteira que os outros falam, não. E nem Deus também quer que você se desvie, Deus também tem poder para te guardar. Não é só as Escrituras tem que conhecer e ainda Deus tem que trabalhar para você se manter dentro da Escritura. Porque se Deus não trabalhar na sua vida de várias e várias maneiras, você conhece as Escrituras e você cai do mesmo jeito, porque o nosso inimigo ele é astuto, entendeu? Ele cria várias armas e seria uma ignorância como acontece muito, eu dizer que o inimigo trabalha na vida de muitas pessoas e Deus não faz nada. Aí não fica meio esquisito isso? Então, dizer que Deus não trabalha, que Deus não faz, só a Escritura é nós que tem que resolver, né? Coitado, eu estou fora. Eu confio em Deus dentro da Escritura, conhecendo a Escritura, e ainda creio que Deus tem que me guardar para que eu consiga obedecer o máximo possível e errar cada vez menos. Mas quando chegar o dia da justiça e da vingança de Deus que está escrito aqui, aí não adianta você querer defender aborto,
Não adianta você que falar assim que o certo é errado, que o errado é certo, que lá não tem essa não, lá não tem juiz comprado não. A justiça lá é reta. E se você não se arrepender, que a chance que nós temos lá é que nós temos a oportunidade de arrependimento, que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, e somos preparados para entrar nos céus pelo sangue do Senhor Jesus, mas não pelo nosso próprio merecimento, por mais que você tenha que ser uma pessoa bem certinha. A cidadania, que muita gente fala, acha que, não, eu sou um cidadão certinho, eu só atravesso a rua na faixa, eu não passo um farol vermelho, não é? Eu pago os meus impostos, isso aí não salva, não. Você tem que fazer o que é correto, claro. Se tem um farol lá vermelho, é para você esperar ele ficar verde para poder você passar. Lá não está lá de bobeira, porém não é porque você faz tudo certinho na terra que você vai entrar no céu, não. Porque você, por mais que você seja certinho, você também tem seus erros. E por causa de um erro só, você já não entra. Lá você tem que estar ali. Lá você tem que estar branco, você não pode estar manchado. Então, lá, não tem essa do disse e não disse. Lá está tudo gravado. Está escrito que aquilo que for feito em trevas, a luz será mostrada. Então lá vai ser tudo julgado direitinho. Não tem essa besteirada de juízo que tem aqui no mundo. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo de coisas que parecem justas, mas eu chamo de injustiça. Um colega meu foi ter testemunha para mim num processo de empresa, né? Eu coloquei a empresa na justiça, né? Por decisão indireta. E aí o que aconteceu? Teve uma audiência online. O rapaz que foi ter minha testemunha, que trabalhou comigo, né? Trabalhou comigo, muitos anos nós trabalhamos juntos. Se ele não trabalhasse comigo, ele não serviria para ser testemunha, concorda? Porque se você vai levar como testemunha, porque trabalhou com você, conhece ali, ou trabalhava próximo ali, sabe a movimentação. Se você trabalhou com a pessoa, você conversa com a pessoa, né? Aí, antes, como era online, antes do juiz entrar, ou juiz, eu não me lembro direito, antes dela entrar, ele começou a falar que tinha vendido o carro dele e tal, e o advogado da empresa estava escutando. Eu vendi meu carro. Eu falei, você vendeu? Não precisa muito de carro e tal, beleza. Aí falou aquilo ali pra mim, aí nisso, já abriu lá as câmeras lá, já entrou a juíza lá. Quando ela entrou, o advogado da empresa falou assim, olha, esse rapaz não serve para ser testemunha do Ronaldo, porque eles são amigos íntimos. Porque eles estavam falando aí de carro, que um vendeu o carro, que o rapaz vendeu o carro aí e tal. Então eles são amigos íntimos, ele não pode ser testemunha. Só que você sabe, o juiz ali você não tem muito o que falar, né? Aí a juíza falou assim, então o senhor conhece, o senhor é amigo íntimo do... Não, amigo íntimo eu não sou. Quantas vezes foi na minha casa? Ele só foi uma vez só. Quantas vezes foi na sua casa? Foi uma vez só. Né? Aí ela falou assim, então, ela falou assim, por que você está falando de carro? Tá? Foi mais ou menos assim, não me lembro todos os detalhes, né? Se eu trabalho com uma pessoa, como que eu não vou saber que carro que a pessoa tem? Ou seja, foi adiado aquela audiência porque considerou que aquele rapaz não servia para ser testemunha, porque nós éramos amigos, porque eu sabia o carro que o cara tinha. Como que eu trabalho com uma pessoa e não sei o carro que a pessoa tem? Será que isso aí é justiça? Isso aí para mim é uma idiotice sem tamanho. Eu estou pensando, como é que estuda tanto para falar umas besteiras dessas? Por isso que a Bíblia fala, estuda e nunca chega ao conhecimento da verdade. Não é? Quer dizer, eu trabalho com uma pessoa, eu não posso saber o que ela tem. Se eu souber que carro que ela tem, eu já sou amigo íntimo dela, já não serve para ser minha testemunha. Se a pessoa foi uma vez na minha casa, é amigo íntimo. Então tem que ser meu inimigo. Se for meu inimigo, ele não vai ser testemunha. Se for amigo, não serve. Então tem que ser as coisas que estão ridículas. E o Brasil, eu vou te falar uma coisa. Se tem um país que tem coisas absurdas acontecendo nas leis, é inacreditável que você vê. Essa indignação, eu acredito que não é só minha, de várias pessoas. Eu sei que tem gente que vai falar, não, você está fazendo propaganda. Eu não estou fazendo propaganda para ninguém, eu estou fazendo propaganda para a justiça, porque é correto, porque é reto. A gente tentando fazer o que é correto, a gente ainda erra tanto. Só que aqui está escrito que Deus vai fazer justiça. E quando chegar na hora dele fazer justiça, não tem disso, não disse não. Agora você pode falar assim, mas como você sabe que você está certo? E, todo mundo sabe. Nós temos isso aqui, para pensar. Se você fosse um
um animal irracional, você ainda poderia até ter uma chance. Mas a partir do momento que Deus te deu entendimento, você já não tem, você não é inocente mais, não. Não adianta você querer dizer que você, eu aceito esse tipo de coisa, mas eu não sei se eu estou certo. Não, você sabe muito bem se você está certo ou se você está errado. Você sabe muito bem. Então, quando chegar no dia da justiça de Deus, aí, meu amigo, não tem conversa não. Aí não tem o juiz não é iníquo, não. É um juiz reto, entendeu? Ou você vai estar arrependido para você não passar por esse juízo, ou então, se você não se arrepender, você vai pagar letra por letra. E você que conhece a palavra de Deus, você que busca servir a Deus, você tem os seus erros também, como eu também tenho, né? E não são poucos, mas você está batalhando, pelo menos, para caminhar por um caminho melhor, para acertar mais e errar menos, não é? Então você vai ficar indignado mesmo, entendeu? Você não vai concordar com certas coisas e tem que ficar indignado mesmo. Você só não vai ficar espantado porque nós já sabemos que é assim. O mundo vai assim. E às vezes a gente tem aquela tendência de pensar assim, poxa vida, mas isso é só no Brasil, ou então na Europa, por exemplo, o pessoal é mais esclarecido. Não, gente, a maldade humana ela é a mesma. Talvez um canto ou outro tenha um pouquinho de diferença, mas o que não presta, ela está proliferado no mundo todo. Por isso que está escrito, quando o Senhor Jesus voltar, todas as nações da terra prantearão e chorarão. E aí? Todas as nações da terra prantearão e chorarão. Enquanto o crente, o verdadeiro crente, ele busca Deus e ele tem aquela esperança de salvação, e ele é até indignado porque que Deus demora tanto para mandar seu filho de volta, né? Para resolver a questão da maldade humana. O mundo não, o mundo quer que o mundo continue mais para continuar fazendo mais maldade. O mundo não vai, às vezes eu fico parando para analisar, o ser humano ele não melhorou nada não, gente. Se você parar bem para você analisar, aquelas touradas mesmo que existem lá, até hoje existe. E vai em alguns países aí, o Peru, por exemplo, se eu não me engano, tem, na Espanha. Então, não tenho bem certeza, mas eu acredito que na Espanha ainda tem até hoje. Um colega meu falou que no Peru tem. Entendeu? Então você acha que tá certo, o cara cria animal, vai, eu passo o animal, vai dar uma enfiar uma faca no bicho lá, até vai matando o bichinho aos poucos lá. Você acha que isso aí é correto? Você acha que o ser humano melhorou alguma coisa? Lá de milhares de anos para trás, eu não falei da época do Senhor Jesus, que a maldade humana não começou na época do Senhor Jesus, já existia há muitos anos. Então, o ser humano ele não melhorou absolutamente nada, ele continua sendo muito maldoso. Tá lá o Coliseu até hoje para mostrar, porque se dependesse de mim eu já tinha derrubado. Se dependesse de mim eu derrubava, porque era só uma coisa que era para ter sido, já assim, não digo esquecida, mas era para ter vergonha daquilo ali ter existido um dia. Um lugar de tanta maldade, tanto sofrimento, principalmente daqueles que eram inocentes que morreram ali. Você acha que Deus não está aguardando tudo? Não vai ter o dia da vingança, não? Vai ter o dia da vingança sim. E lá não adianta você dizer que o certo é errado, que o errado é certo, não. Quem é errado, quem é certo. Não adianta, e sabe que é certo e sabe que é errado. Porque tem um ditado que eu escutei há muito tempo que diz assim: cada um vai procurar o dia onde derrubou o pote. Entendeu? Então cada um sabe sim onde está errado e onde está certo. E o ser humano não melhorou nada, a maldade humana continua a mesma. Infelizmente, quando você vê aquelas cenas de coisas que aconteceram no passado, hoje em dia é a mesma coisa. E a tendência é que cada vez vai ficando pior. Hoje em dia, quantas pessoas não são injustiçadas, pagam com a própria vida por causa da maldade humana, e as pessoas acham que nunca vai ter uma justiça feita. Vai, e eu vou te dizer, a impressão que dá é que não vai demorar muito, não. E outra coisa, pessoal, a gente tem que entender uma coisa: não se basear o mundo só pelo que acontece no Brasil, não. Você tem que basear as coisas do mundo pelo que acontece no mundo inteiro. Se existe perseguição em um lugar do mundo, você tem que considerar que tem irmão sendo perseguido nos dias de hoje. Você tem que considerar isso. Você não pode, hoje não. Eu escuto esse tipo de besteira. No Brasil não tem perseguição. Quem falou para você que não tem? No primeiro lugar, tem no Brasil para aqueles que servem a Deus. E quem falou para você que não tem no mundo?
Quer dizer que o que acontece lá do outro, o que acontece com o irmão lá do outro lado do mundo, para você não é nada. Só porque ele está longe? Ele não está próximo, não é próximo, é longe. Não. O que acontece lá é uma das causas de tristeza para todo crente, tanto aquele que está aqui quanto que está lá. E quem diz que um dia já não pode ter aqui, como já aconteceu? Eu acho que já não aconteceu perseguição religiosa no Brasil? Teve já, entendeu? Então, é assim, a justiça ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, um dia ela vai acontecer. Então, vamos, né, deixar o nosso coração um pouco mais alegre, né, apesar de tantas coisas acontecendo, confiante, porque essa alegria ela vai vir o quê? Ela vem da confiança em Deus. É só ela que vai trazer essa alegria para você, porque se você for olhar com a ótica humana, é para você se desesperar. Você vai falar assim, meu Deus, isso aqui não tem mais jeito não, isso aqui tem... Não, realmente, não tem jeito. Para o ímpio não tem mesmo. Para o ímpio não haverá paz. Ele pode fazer o que ele quiser, mas para ele não há paz. A paz é para aqueles que servem a Deus. É por isso que ele está falando assim, ó, o óleo de alegria. Não é assim que está escrito aqui? Então você vai se ungir com óleo de alegria, não é com óleo de tristeza, não. Você vai se alegrar. Alegrar em quem? Alegrar em Deus. Tá bom? Então, é só isso por hoje, pessoal. Espero que tenha sido útil esse vídeo para você. Confia, espera na justiça de Deus. O mundo sempre vai de mal a pior, isso aí, na verdade, não é, para nós, não é nenhum tipo de coisa... Não, que nós não estávamos esperando, não. Nós já sabíamos que esse tipo de coisa ia acontecer, a maldade humana ela é grande mesmo, só que a justiça de Deus, ela vai acontecer, tá bom? Um bom domingo para todos e até o próximo vídeo, se Deus preparar todas as coisas.